O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão de fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outros 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, caros irmãos e irmãs, hoje este grande evangelho, longo evangelho que nós ouvimos aqui, podem se assentar. Esse grande evangelho que nós acabamos de ouvir, em que Cristo está aqui, não é, à beira do lago e ensina aquela multidão ali que comprimia-se para ouvi-lo, contando ao povo em parábolas, não é? E podemos perguntar, não é? Alguns dizem que Cristo explica em parábolas para que o povo compreenda melhor a sua mensagem, mas o que parece que ele está dizendo a mensagem para fazer uma espécie de alusão, uma alusão ao modo como aquilo que ele ensina, como que a sua doutrina, ela é recebida geralmente. As pessoas, talvez por mais claro que ele diga, por mais claro que ele se porte, as pessoas continuam vendo Cristo como se fosse uma grande parábola. Não escutam, não conseguem perceber qual é a verdade da doutrina que ele traz. Como se olhassem para o Cristo e vissem apenas um profeta. Olhassem para o Cristo e vissem apenas uma doutrina comum, como tantas outras doutrinas, como tantos outros ensinamentos que existiam naquele tempo. O que, na verdade, nós hoje somos capazes de saber que Cristo não é somente um profeta, não é somente uma doutrina como qualquer outra que Cristo prega. Nós sabemos que Cristo é aquele, não é? Aquele que foi prenunciado pelas Sagradas Escrituras, aquele do qual fala não só o Novo Testamento, mas também o Velho, o Antigo Testamento, aquele que foi
desejado, sonhado pela boca dos profetas, aquele que os salmistas cantaram ansiosamente esperando a sua vinda, a sua chegada. Ele como Messias vem não como veio Moisés, mas ele como Messias vem de um modo novo, um modo totalmente original, nunca visto antes na história, em história alguma. Ele vem, na verdade, o que vem nele é o próprio Deus. O próprio Deus encarnado ali no Cristo se faz homem e diz, não é? Espalha, divulga a clareza daquela doutrina que os homens de outrora não conseguiram compreender. Cristo vem para tornar clara a verdade da vontade de Deus, veio para tornar clara qual que é o ritmo, em qual ritmo o coração de Deus batia, para que nós, meros mortais, fracos e limitados, tivéssemos acesso àquilo que estava dentro do coração do nosso Deus. É para isso que ele vem. E aí ele vai contar, ensinar, dizer várias vezes em parábolas, para que pelo menos nós tenhamos oportunidade de demorar naquele ensinamento obscuro. Vejam bem, não é? Jesus ele prega aqui, está numa barca, a barca aqui está sobre a água, não fala de uma maré forte, não está falando de uma calmaria, de uma água que está aqui calma, tranquila, evocando para nós uma espécie de tranquilidade, de calma, de contemplação, de silêncio, de recolhimento. Em primeiro lugar, Jesus ele fala não do meio da multidão, ele fala de um lugar afastado da multidão. Em primeiro lugar, ele não está em pé, ele está numa situação, uma posição mais confortável, ele está sentado. Ou seja, Jesus ele está falando, ele está externalizando aqui palavras que brotam de um coração que é reflexivo, de coração que está recolhido, de coração que fez silêncio. Vejam, para nos ressaltar a importância de fazer silêncio, de demorar, já dando para nós qual que é, que terra boa é essa, né? Como é que eu preparo o meu terreno, como é que eu faço ali a aragem do meu terreno, para que eu possa receber, acolher essa palavra de Deus, né, no meu coração. Eu preciso fazer silêncio, eu preciso demorar ali, eu preciso acolher essa palavra que pode parecer obscura, ou seja, pode parecer incompreensível no primeiro momento, mas eu acolho essa palavra e ali eu vou demorando. Eu preciso demorar. Por isso a gente usa meditar, contemplar. Meditar é não simplesmente ouvir, não simplesmente ver, mas demorar naquilo que eu vejo. Se uma palavra cai no meu coração, a palavra de Deus, eu não escuto ela como eu escuto uma notícia de jornal, que eu só guardo ela quando eu preciso replicar ela para outra pessoa e depois eu esqueço. A palavra que nós ouvimos da Sagrada Escritura é a palavra de Deus, é a palavra de vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso, antes de tudo, escutar essa palavra e guardá-la, e ali ver, né? Voltar a ela, repetir como se fosse uma ladainha, para que ela crave no meu coração, para que ela posteriormente faça sentido, como fazem os monges, né? Os monges, primeira atividade que eles fazem, eles acordam e se entregam a isso, a leitura da Sagrada Escritura. E eles não estão ali estudando em primeiro lugar, não, eles só vão ler. Eles vão ler 1, 2, 3 vezes e vão guardar, eles vão decorar trechos daquilo que eles leram. E eles vão transformar esse trecho que eles leram da Sagrada Escritura numa companhia para eles durante todo aquele dia. E eles vão voltar várias e várias vezes naquilo que eles leram. Assim, a palavra de Deus, que é de Deus, olha, não é nossa, não é humana, é divina, ela entrando no coração deles, eles fazendo, aí sim, um esforço humano de guardá-la, essa palavra que é divina, que é de Deus, ela por si vai frutificar, ela vai cravar ali as suas raízes. E criando as suas raízes ali, ela vai começar a crescer e começar a dar seus frutos. Quando ela começar a dar seus frutos, nós vamos começar a atestar, nós vamos começar a perceber, a ver, né, o quanto aquilo que nós lemos que outrora não fazia sentido para nós, vai começar a fazer sentido, vai começar a iluminar a nossa vida, vai começar a clarear o nosso caminho. A palavra de Deus ela não é uma propaganda, né? Jesus Cristo ele não era um grande retórico que, por meio dos seus artifícios aqui retóricos, ele conseguiu converter boa parte daquelas pessoas que ele conseguiu converter. Não, ele tem uma coisa consigo, chamada graça. E é a graça que justamente vai nos tocar. A graça ela vai agir como uma espada, que vai furar o nosso coração e vai abrir espaço
vai abrir espaço ali para que a palavra de Deus penetre no nosso coração. Portanto, caros irmãos e irmãs, vejamos bem, não é? Sejamos abertos à graça de Deus, à graça sobrenatural de Deus, que está disposto a fazer com que essa palavra de Deus penetre. Não nos preocupemos com questão de marketing, com artifício retórico, isso e aquilo. É preciso, antes de tudo, se preocupar com aquela ação que é divina. Se a palavra de Deus, se é Ele quem fala, se a palavra não é humana, não é nada humano que vai fazer com que ela penetre, por mais que eu me esforce. Não. O que vai fazer com que ela penetre no meu coração é ela mesma, é a graça que a acompanha. Aí, na parábola, ele está explicando o que significa esses terrenos, etc. Não é? A palavra de Deus, às vezes, ela cai na estrada, vem os pássaros e a comem. Ou seja, Satanás recolhe, não fica nem um pouco a pessoa distraída, está preocupada com isso, o coração duro, uma palavra nem ali é segurada, nem fica. É o tipo de gente que escuta a palavra de Deus como se fosse notícia de jornal, como se fosse manchete. A palavra entra aqui e sai pelo outro ouvido. Depois ela vai cair no terreno pedregoso. A semente cai, chega a ficar ali, dá a raiz ali. Na primeira dificuldade, a pessoa desiste, né? Vai embora. Não é? Na primeira perseguição, é gente que não escutou bem. Não é? Pode até ter escutado, mas não meditou. Guardou aquilo, decorou, colocou aqui no ouvido, mas não medita. Porque se meditasse, se guardasse, perceberia que o cristianismo não é uma religião confortável, não é uma religião para a gente ficar de boa. Não. Se você se diz cristão, mas na sua vida não existe nada que coloque a sua fé em prova, se você não enxerga que o mundo, que a sociedade, de modo geral, sobretudo a nossa, não coloca a sua fé em xeque, tem muita coisa errada aí. Cristo, ele disse, no mundo vós tereis tribulações, porque o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não condiz com o mundo. Não condiz. Os desejos, os anseios, as propostas mundanas, elas vão totalmente na contramão do evangelho. Se você se diz cristão, escuta a palavra de Deus, mas nunca foi provado na sua fé, ou você sempre está numa situação tranquila, não se vê incomodado com nada, tem alguma coisa muito errada. Quando a gente é cristão de verdade e nunca recebeu uma crítica, nunca ficou nem ao menos incomodado com uma crítica que alguém que também é cristão tenha recebido, se você não sofreu um mínimo de, entre aspas, aqui, guardando devido licença por exagero, se você não foi de algum modo perseguido, você está fazendo, a chance de você estar seguindo o caminho errado é 99,9%. Essas pessoas, no primeiro incômodo que elas sofrem, desistem. Depois vem aquelas que recebem a palavra de Deus como um terreno cheio de espinho. Tem ali a boa vontade de acolher a palavra de Deus, entretanto, o mundo ainda, vejam, o mundo continua aqui. E aí começa a ver, nossa, mas o mundo me oferece isso, a palavra de Deus pede que eu abra mão justamente disso, mas eu não quero. Começa a negociar com o mundo, não precisa ser assim, não precisa ser tão radical desse jeito. Aí começa, né, o discurso contra os radicalismos, contra os exageros, isso aqui não é necessário, etc. O que vai acabar? Esse discursinho, essa negociação com o mundo vai acabar também matando a semente e ela não vai gerar fruto. E aí, enfim, vem a terra boa, não é que nós sabemos que terra é essa, aquela terra que acolhe, medita e reflete. Qual que é o grande problema, a grande dificuldade, o drama do século XXI para a igreja, para nós, que somos discípulos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo? É que essas pessoas, por exemplo, que acolhem a palavra de Deus como um terreno pedregoso, ou que acolhem a palavra de Deus como um terreno cheio de espinhos, essa pessoa, ela, mesmo que a semente da fé morra nela, ela não sai dos meios cristãos. Não sai. A gente acha, não é, que uma pessoa que acolhe a palavra de Deus e a semente morre ali nela, não é garantia de que essa pessoa tenha abandonado o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, tenha abandonado talvez o logo, né, o jeito de ser chamado de cristão. Às vezes a pessoa já tem a fé dentro dela morta, assassinada, e ela continua dizendo, anunciando, que ainda tem a semente da palavra em si, que ainda crê em nosso Senhor Jesus Cristo, quando não crê. Quando não crê. A gente tem que tomar cuidado com isso, para não nos iludir, né? Satanás, que é o pai da mentira, é o pai da ilusão, é aquele que nos confunde, é aquele que vai nos convencer de que a semente da fé
que foi semeado assim no nosso coração, Ele que vai nos convencer de que está viva e gerando fruto, sendo que não está. E é esse tipo de gente. Se você começa a fazer negociação com o mundo, se você quer seguir um caminho religioso, ir à missa, enfim, etc., mas ainda negociar, né, fazer essas negociações com o mundo, ou então correr do sofrimento, correr da perseguição, correr das intrigas que, sem que nós procuremos, elas aparecem para nós sim, isso aí não é cristianismo, não é prática genuína do cristianismo, coisíssima nenhuma. Isso aqui é, talvez, uma pessoa que tenha encontrado no cristianismo uma espécie de afago, uma espécie de recompensa, uma espécie de satisfação dos seus desejos. Peçamos, portanto, ao Espírito Santo, esse que semeia a palavra no nosso coração, que Ele abra essa brecha, que Ele mande sobre nós a graça de que precisamos para que a palavra seja aqui, enfim, acolhida. Que Ele nos ensine a arte do cultivo da palavra de Deus em nós. Que Ele nos ensine a arar essa terra, preparar essa terra, regar, quais nutrientes precisamos colocar aqui no nosso coração para que essa palavra dê fruto. Ele nos dê força para que nós não nos espantemos com aquilo que a palavra de Deus nos pede de nós, exige de nós, mas que nós tenhamos toda a fortaleza, tenhamos coragem para sempre, em tudo, fazer a vontade de Deus nosso Senhor. Para que assim, né, os frutos que a palavra de Deus der, né, produzirem em nós possamos apresentá-los no final dos tempos. É isso que nós fazemos quando morremos. Quando nós morremos, chegamos diante de nosso Senhor e apresentamos para Ele tudo o fruto que nós produzimos. 100, 30, 60, 100 por um. Cada um produz a sua capacidade, cada um produz de acordo com a sua generosidade, mas todos nós, quando estivermos lá, diante de Deus, devemos apresentar para Ele aquilo que a semente dEle produziu em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.